Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode criar aqui uma API com Spring Boot, projeto Lombok, JPA e o MySQL, certo? De forma simples, fácil, para você ter aí um primeiro contato com essas tecnologias, beleza? Então eu estou aqui com minha tela de criação de projetos aqui do IntelliJ IDE, certo? Vou clicar aqui em New Project. Bom, essa tela aqui abre, né? Eu já tenho aqui o diretório onde eu vou salvar o meu projeto. Vou chamar aqui de API Demo, certo? Vou mudar aqui o package name. Vou deixar aqui apenas API Demo, tá? Next. Ou melhor, tem dois pontos aqui. Next. Tá dando um errinho referente ao Java, né? Eu não estou com esse Java aqui instalado, vou utilizar o Java 11. Bom, na próxima etapa aqui, pessoal, eu vou adicionar aqui quais são as bibliotecas que eu quero trabalhar no meu projeto, né? Então, como eu falei para vocês, eu vou utilizar o Lombok. No projeto Web, deixa eu ver aqui, vou utilizar o Spring Web. Ou melhor, não vou utilizar o Spring Web, né? Eu vou utilizar o que mais? Deixa eu ver aqui. Na parte de banco de dados, eu vou utilizar o JPA, né? Então, deixa eu ver aqui, ó, SQL, Spring Data, JPA. Deixa eu ver mais aqui, o que nós vamos precisar, pessoal. É o Spring Web mesmo, nós vamos precisar para criar nossos controllers. Tá? Acredito que é isso, pessoal. Se precisar de mais alguma coisa, nós adicionaremos lá no arquivo .pom, certo? Vou clicar aqui em Create. Ele vai inicializar o nosso projeto, né? Aí abro aqui em outra tela. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, nós temos aqui nosso projeto criado, né? Vou vir aqui novamente no arquivo .pom. A gente dá uma olhada no que foi colocado aqui pra gente, ó. Estou utilizando Java 11, certo? JPA, para trabalhar com banco de dados, né? Um projeto Spring Web. A gente pode criar nossos controllers. Projeto Lombok, né? Para facilitar aí a criação do Get Setters. Tem a parte de testes aqui que eu não vou adicionar nesse vídeo, né? E eu vou adicionar uma nova dependência aqui, pessoal, que é a dependência do conector do MySQL, já que eu vou trabalhar com MySQL aqui nesse vídeo, certo? Então, eu vou digitar aqui, ó, MySQL. E aqui, ó, MySQL Connector Java, certo? E eu vou adicionar aqui um Scoped Runtime, certo? Bom, temos tudo que nós precisamos aqui já adicionado, certo? Vou atualizar aqui o Maven, para ele baixar alguma dependência que possivelmente esteja faltando. Tudo ok. Bom, e aí para o nosso projeto, pessoal, eu vou vir aqui no src, main, java, né? E aí eu vou criar alguns diretórios aqui para a gente. Ó. Primeiro, eu vou criar aqui, ó, um package que eu vou chamar de entity, para salvar aqui nossa entidade, né? Eu vou criar um novo package que eu vou chamar aqui de repository. E um outro package aqui, né, que eu vou chamar de controller, certo? Bom, o que a gente precisa fazer agora, pessoal, antes de começar a adicionar nossas classes nesses diretórios, né? Eu preciso vir aqui no meu API Demo Application. Já está tudo ok, ó, Spring Boot, certo? Spring Boot, e já o starter aqui do Spring Boot já está ok também. Então era mais para a gente revisar. Bom, antes da gente começar, né, ainda assim criando aqui nossas classes, eu preciso vir aqui no Resources, pessoal, Application Properties, e fazer algumas configurações, certo? E aí, ó,
Para facilitar aqui o nosso vídeo, eu vou copiar e colar e vou explicar o passo a passo o que significa cada um aqui, certo? Olha só. Então, primeiro, ó, Spring datasource.url, né? E aqui ele tem uma URL, né? Isso aqui, pessoal, eu estou apontando para o meu MySQL, que já foi instalado previamente, certo? Então, se você não sabe como é que instala o MySQL, eu vou deixar um vídeo na descrição mostrando como você instala aí o seu MySQL, certo? Aqui meu MySQL está rodando no localhost, na porta 3306, porta padrão. Eu estou dizendo aqui que meu database vai se chamar NewsDB, certo? Então eu vou criar aqui uma API para cadastro de notícias, certo? Imagine que seria um back-end, onde seria possível armazenar aí a partir desse back-end, né, dessa API, armazenar notícias, né? E também obter as notícias, né? Então imagine que eu teria em duas pontas os jornalistas, onde eles coletam a notícia, geram a notícia, né? E publica essa notícia, então ele está salvando isso no banco de dados. E na outra ponta eu tenho os clients, que seriam os sites, os aplicativos que vão consumir essa notícia, né? Então esses clientes vão obter essa notícia na nossa API, né? Vão solicitar as notícias na nossa API, e a nossa API vai processar, vai fazer a busca do banco de dados e entregar lá na outra ponta, né? No caso do cliente, essas notícias, certo? Aqui eu estou configurando o time zone true, né? E o server time zone para o UTC também, para a gente não ter problema aqui com datas e horas no nosso banco de dados. No meu caso, quando eu instalei o meu MySQL, eu coloquei o username e o password como root, tá? Aqui eu digo qual é o drive que o meu JPA vai trabalhar, né? O drive do MySQL, certo? Aqui eu faço algumas configurações, ó. Não são obrigadas essas configurações, mas eu acho legal sempre colocar, que é de mostrar o SQL, certo? Então, toda vez que eu fizer por exemplo, adicionar uma nova notícia no banco de dados, eu posso ver aqui no console qual foi o script gerado pela JPA para inserir esses dados no meu MySQL, né? Então, eu consigo ver lá o insert, into, né, etc. Tudo que vai ser gerado de script, né? Também, da mesma forma, quando eu for obter dados, né, for solicitar dados no meu banco de dados, eu também consigo visualizar aqui o script gerado, né, o select gerado também. A segunda opção é só para a gente ver isso de uma forma mais amigável, né? Se eu não colocar essa opção, eu vou ver o script gerado tudo numa linha só, então vai criar uma barra de rolagem enorme aqui para a gente poder visualizar. E setado para true, ele quebra a linha e fica mais agradável a visualização aqui no nosso console, certo? Aqui eu só configuro o dialeto, né, do nosso banco de dados, apenas para melhorar também a geração do script. E por fim, uma configuração referente aqui ao Hibernate, que é para ele gerar nossas tabelas, certo? Ele vai ser gerado de forma automática, tranquilo? Então, se você já tiver o seu MySQL instalado, né, eu instalei o MySQL e o MySQL Workbench para facilitar aqui a visualização das tabelas e criação do database, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, News Database, né, DB, vou adicionar aqui minha instância local e vou criar um database, certo? Ó, você clica no botão direito, Create Schema, NewsDB é o nome do meu database. Vou aplicar, e meu database foi criado aqui ainda sem nenhuma tabela, certo? O próprio Hibernate aqui vai criar as tabelas para a gente, certo? Então, Application Properties configurado, né? Lembrando que nesse arquivo Application Properties, pessoal, o meu Spring Boot, ele vai obter esses dados para poder fazer a conexão com o banco de dados, certo? De forma totalmente transparente aqui para a gente, beleza? Então, vamos lá. Entidade aqui, o que é que eu vou ter de entidade, pessoal? Vou clicar no botão direito, adicionar uma nova classe que eu vou chamar de News, certo? E aí eu vou colocar algumas anotações do Lombok, por exemplo, All Args Constructor, certo? Ou seja, para construir, eu poder utilizar o construtor, passar parâmetros no meu construtor e ele criar uma instância de News, certo? E também, caso eu não queira utilizar o construtor, eu coloco aqui também o NoArgs Constructor. Então estou colocando aqui as duas opções, de utilizar ou não o construtor, certo? Aqui eu vou colocar uma outra anotação, eu vou chamar aqui de Data, certo? Essa anotação Data, ela vai ser responsável por gerar os getters e setters dos atributos que eu vou criar, certo?
Aqui eu vou colocar uma anotação entity para especificar aqui para o meu JPA que essa classe news é uma entidade, certo? E por fim um table, onde eu posso nomear essa minha tabela, né? Então olha só, aqui no mundo orientado a objeto, eu vou trabalhar com news, né? Com N maiúsculo, só que lá no meu banco de dados, eu vou utilizar o news minúsculo, certo? Ou poderia utilizar até outro nome aqui também. Poderia ser aqui notícias. Notícia ou notícias, né? Depende de como você gosta de trabalhar aí com o banco de dados, certo? Com as tabelas. Aqui no meu caso eu vou deixar news, certo? Bom, aqui está dando erro porque na medida que você diz que isso é uma entidade, aqui ele exige que você coloque uma primary key, certo? Ó, primary key. Então a nossa primary key, ó, key, eu vou colocar uma anotação @id, certo? Vou colocar uma outra anotação que eu vou chamar de generated value. E eu vou passar um strategy, onde eu vou chamar aqui, ó, generate value. Ou melhor, generation identity, certo? Aqui estou dizendo o quê? Estou dizendo que esse meu atributo é uma chave primária e que ele vai ser auto-incrementável, certo? Toda vez que eu cadastrar uma nova notícia, o meu banco de dados vai incrementar esse D, né? Vai colocar 1, né? Para a notícia 1. Se eu cadastrar mais uma notícia, notícia 2, notícia 3, notícia 4, certo? E aí o que eu vou ter aqui, pessoal? Olha só, eu vou ter private string. Eu vou chamar aqui de título da minha notícia, certo? E aqui, ó, eu vou colocar uma anotação que eu vou chamar de column. E eu vou passar duas propriedades aqui, ó. O length, que eu vou definir como 100, ou seja, a minha notícia não vai ter mais do que 100 caracteres. E vou configurar ele como nullable false, ou seja, esse é um atributo que é obrigatório você passar aqui, certo? E aí eu vou repetir aqui, ó, private string description, vou chamar aqui de description, a descrição dessa minha notícia, né? A notícia em si. Vou colocar um length, e vou colocar aqui, por exemplo, 300 caracteres e nullable false também, certo? Mais um atributo que eu vou colocar aqui, ó, private string source, vou chamar aqui de source. Esse source é o que, pessoal? É a fonte de origem. Por exemplo, eu posso ter ou não esse atributo, certo? Se eu for capturar essas notícias de algum site, por exemplo, G1, UOL, The New York Times, por exemplo, eu poderia colocar aqui a fonte dessa notícia, né? Mas se a notícia for a sua própria notícia, a notícia que você está coletando, que você está gerando, não precisa de um source, né? Então eu vou deixar 100 por enquanto, certo? Então esse nosso contexto aqui. Por fim, eu vou colocar mais um atributo de date, certo? Que é a data, né? A data, eu quero salvar aqui a data e a hora que essa notícia foi cadastrada no nosso banco de dados, certo? E aí eu vou colocar um column também, só para deixar ele como nullable false, certo? Também é obrigatório a gente ter esse atributo aqui de data, certo? Então, tudo certo aqui, pessoal, em news, tá tudo ok. Vamos para a nossa próxima classe, que é o repository, certo? Então, eu vou criar uma nova classe aqui, ó. Eu vou chamar de news repository, certo? Essa é uma classe necessária. Na verdade, nem uma classe, ela é uma interface, certo? Interface, news repository. São interfaces que a gente pode utilizar aqui, ó. A gente pode estender do JPA repository, certo? E aqui eu tenho que passar, ó, nessa minha tipagem do JPA repository, duas coisas aqui. A primeira é qual a entidade que você quer trabalhar aqui no news repository, no caso é a entidade news. E o segundo atributo é o tipo da chave primária que eu defini em news, é um long, certo? Então se eu botar aqui em news, eu vou definir aqui a minha chave primária e ID como long, certo? Então a gente precisa passar aqui esse parâmetro aqui, certo? E aí o que eu tenho com essa interface, pessoal? Com essa interface eu vou ter, ó, se eu acessar aqui o JPA Repository, eu vou ter todo
basicamente quase todos os acessos necessários em uma tabela, né? Por exemplo, find all para obter todos os itens da minha tabela, né? Outro find all aqui, ó, só que dessa vez ordenando, né, o retorno. Find all by ID, save all, flush, save and flush. Tem várias opções aqui, ó, delete, obter apenas um item lá na minha base de dados pelo ID, né? Então tem várias possibilidades aqui, certo? Claro, às vezes não tem todas as necessárias, certo? Então tem como a gente também, aqui dentro do repositório, criar a nossa própria consulta no banco de dados, certo? Não é o objetivo desse vídeo, né? Mas se vocês quiserem obter mais informações aí, pessoal, de como criar consultas customizadas e até ter um pouco mais de conhecimento em relação ao Spring Boot, eu tenho um curso completo lá na Udemy, vou deixar o link também na descrição, você pode acessar ele, se você achar interessante, você pode comprar lá o curso e vai ter mais detalhes sobre o Spring Boot, certo? Com vários exemplos de projetos que eu criei, inclusive projetos front-end também, comunicando aqui com back-end, certo? Com segurança e bem mais funcionalidades aqui do Spring, beleza? Então, aqui não preciso mais fazer nada, né? Eu já estou herdando aqui, né? Estou estendendo, melhor dizendo, todas aquelas possibilidades de consultas do próprio JPA, tá? A última coisa que a gente precisa fazer agora é vir na nossa pasta de controle e adicionar uma nova classe que eu vou chamar de News Controller, tá? E aí, como é uma controller, eu vou definir ela aqui como controller, certo? A anotação do Spring Boot. Vou utilizar uma outra anotação, request mapping. E aí aqui eu especifico aqui, pessoal, a rota para eu conseguir chegar aqui nesse controller news, né? Então eu defini como /news, né? Então, no final das contas, o que vai acontecer? Para eu poder acessar essa minha controller, eu tenho que digitar lá no meu browser, né? Ou no Postman, ou se você for utilizar um Axios no seu cliente, por exemplo, você tem que acessar o http://localhost, né? Nesse caso está rodando na minha própria máquina, tá? A porta, deve ser 8080, como a gente startar aqui o Spring Boot, /news, certo? Aí eu chego aqui nessa minha controller, beleza? E aí o que eu vou ter aqui, ó? Primeiro eu vou precisar ter uma instância lá do News Repository, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, private News Repository, e eu vou chamar aqui de News Repository, certo? Vou ter aqui no meu construtor, vou criar aqui um construtor da minha controller, News Repository, para eu poder obter uma instância do News Repository, né, a partir da injeção de dependência do Spring Boot. Então eu vou utilizar aqui o @outrider News Repository, certo? E aqui eu só passo a instância que o próprio Spring Boot vai criar para mim de News Repository, certo? Beleza? Aqui não é News Repository, né? News Controller, está dando um erro, tá? Bom, outra forma que você tem de injetar aqui essa instância, pessoal, é você aqui no próprio atributo News Repository colocar o outrider, certo? Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. E aí eu não precisaria do construtor, certo? Mas por que eu fiz a partir do construtor? Só para evitar essa advertência aqui que o IntelliJ está dando aqui para mim, certo? Ele diz aqui que não é recomendado fazer dessa forma, essa injeção aqui de dependência, certo? Se você tiver no Eclipse, não sei se vai dar esse erro, pode ser que não dê, né? Ou, em outra ideia, pode ser também que não dê esse problema. Então, você pode trabalhar dessa forma tranquilamente também, né? Você já tem uma instância aqui do News Repository tranquilo, certo? Mas, como eu quero evitar esses warnings aqui na minha ideia, eu vou fazer da forma como ele recomenda, certo? Que também é uma forma possível e legal de se fazer, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? 2 endpoints. Na verdade, eu vou fazer 4 endpoints, certo? O primeiro endpoint que eu vou fazer, eu vou chamar aqui, ó, vai ser um endpoint do tipo get, então é um get mapping, certo?
E esse meu endpoint vai retornar, vou colocar como resposta aqui, ó, response entity. Vou chamar ele de getAll, né? Quero obter todas as minhas notícias cadastradas. E eu vou dar um return aqui, ó, de new response entity. E aqui nesse response entity eu passo dois parâmetros. O primeiro é a resposta que eu quero mostrar lá, eu quero retornar, né? Então a resposta que eu quero retornar vai ser o que? News repository.findAll, certo? Esse findAll está onde, pessoal? Está lá naquela classe que eu estendi, né? Se eu acessar aqui, ó, findAll, na verdade é uma interface, né? O JPA repository, né? Tá aqui, certo? E aqui é uma abstração para a gente, pessoal. Eu sei que aqui o JPA vai dar o jeito lá de retornar os dados para a gente, desde que eu configure lá minha interface repository e desde que eu faça as coisas da forma correta, né? Então aqui vai retornar todas as minhas notícias. O segundo atributo aqui é o status code, então eu vou passar aqui, ó, um status code, ok. Ou seja, ele vai retornar um status code 200, né? Ok. Então, do jeito que está aqui, pessoal, se eu startar agora o nosso projeto, ele está processando aqui, eu vou abrir no Postman, vou utilizar o Postman para fazer nossos testes, vou criar aqui um novo teste, né, do tipo get, vai ser um localhost, eu vou só copiar aqui, ó. E o nosso endpoint é news, né? Então, o que acontece? Quando eu chamar aqui o news, né, como eu só tenho, né, eu estou chamando news e o tipo da minha requisição é get, né? Então, como eu só tenho um get, certo? E eu estou chamando a controller news, o próprio Spring vai saber que é esse endpoint que eu quero executar, né? Certo? Então, se eu tivesse mais de um get, aí sim, meu Spring Boot não saberia qual é o get que ele vai retornar. Então, teria que especificar uma rota para esse endpoint e outra rota para o outro endpoint, certo? Então, se eu agora enviar, ó, perceba que retornou aqui um array vazio, status code aqui, ó, 200, deu tudo certo. Não retornou nada porque eu não tenho nada de fato, né? Mas olha só na minha interface. Quando eu executei e fiz o findAll, olha aqui no console, ó, foi feito aqui um select, ó, certo? Porque eu coloquei aqui no Application Properties para visualizar o SQL gerado e também de uma forma aqui amigável, né, formatada. Então por isso que eu estou vendo aqui, ó, quebrando linha. Se eu não tivesse colocado true, eu estaria aqui tudo numa linha só, certo? Se eu falar no banco de dados, perceba, pessoal, que eu não tinha tabelas criadas. Se eu der um refresh agora aqui, ó, ele tem agora uma tabela, ele criou para mim uma tabela, certo? Vou dar um select aqui, ó, e eu tenho, ó, uma tabela criada com meus atributos, né? E também, pessoal, se eu vim aqui em configuração, ó, eu vejo que foi criado um id, primary key, não nulo, auto-incremento. Isso foi configurado lá na entidade, né? Ó, data, não é nulo, não pode ser nulo, né? A description, com o tamanho 300, não pode ser nulo. Título, 100, não pode ser nulo, né? Tudo isso foi configurado aqui na nossa entidade, certo? Através das anotações, beleza? Então, vamos criar aqui um outro endpoint para a gente cadastrar notícias, certo? Então, vou criar aqui, ó. Como eu quero agora receber dados, então esse meu endpoint vai ser do tipo post mapping. Vou colocar aqui, ó, public response entity. Eu vou chamar aqui de post. Só que agora o que acontece? Eu recebo dados, né? Eu vou receber dados do corpo da minha requisição. Então, eu vou utilizar aqui, ó, request body. E aí eu digo qual é a minha entidade que eu vou trabalhar, que é a news. Eu vou chamar de news, tá? Aqui eu tenho que adicionar o package dele, já adicionou. Beleza? E aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeiro, eu vou fazer uma alteração aqui em news. Eu vou dar um set data, passando a data de hoje, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero que a informação da data e hora venha lá do cliente. Eu quero que o back-end gerencie a data, certo? Por fim, vou dar um return new response entity. E aqui eu vou passar ó, news repository.save.
E aí no save eu passo a entidade que eu quero salvar, que é news. Tá? O status code que eu vou retornar, o status code http, não, created mesmo, created, que vai ser o 201, certo? Ou seja, foi criado um novo registro aqui no banco de dados, beleza? Não estou tratando nada aqui, pessoal, de erro, certo? Estou considerando que tudo vai dar certo aqui. Como eu falei, se vocês quiserem obter mais informações sobre o Spring Boot, como é que trata as sessões customizadas, né? Como é que eu posso retornar aqui, padronizar meus retornos, tudo isso você pode ver no curso que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, certo? Então, olha só, vou startar nosso projeto novamente. Vou vir aqui no nosso Postman, vou criar aqui uma nova aba. Agora vai ser um post, né, que nós vamos trabalhar. Eu vou copiar a URL porque é exatamente a mesma, certo? E aí, como é que o meu Spring Boot vai saber agora que eu quero acessar o post, pessoal? Olha só, eu tenho aqui, ó, post, né? O tipo da minha requisição é um post. Eu estou querendo acessar essa Controller News. Então, eu acesso a Controller News dessa forma, né? Já está aqui no nosso Postman. E como é post, o próprio Spring vai direcionar minha requisição para esse método aqui, ó, post, certo? Mais uma vez eu só tenho um post, então não preciso me preocupar aqui com a rota mais específica, certo? Então o que eu preciso agora? Eu disse que os dados da notícia, eles vão vir aqui no corpo da requisição, né, via post. Então eu vou vir aqui em body, row, text, JSON, né, porque eu vou trabalhar aqui com JSON, e eu vou criar aqui um JSON referente a news, né. E aí eu sei que na minha entidade, ó, tem um title, né? Lembrando que, pessoal, esse JSON tem que ser compatível com a entidade que você colocou aqui, né? Que vai ser enviada, né? Ele vai ser convertido, né? Esse JSON que eu vou criar aqui, quando eu enviar, ele vai ser convertido num objeto, certo? E aí os atributos têm que bater, certo? Então eu tenho que ter um title, tenho que ter um description, certo? Não vou precisar passar ID, por quê? Porque é auto-incremento. Então, quando eu enviar esses dados lá para o meu banco de dados, ele vai ser gerado, certo? Data também não preciso enviar, porque a própria controller aqui vai ser responsável por gerar essa data para a gente. Então, só preciso de title, então, o título da notícia, né? Então, sei lá, início das inscrições do Enem. Beleza? Seria certo? Enem aqui, Enem 2022. Outro atributo é description, né? Description. Descrição, por exemplo, a gente poderia colocar as provas serão aplicadas em todos os estados, certo? Qualquer coisa aqui só para gente enviar os dados, certo? Então eu vou enviar e olha só o nosso retorno aqui, ó. Eu tenho primeiro o status code aqui foi 2001, ou melhor, 201, né? Created, foi criado no meu banco de dados. E eu tenho um retorno aqui, né, da minha notícia, certo? Porque olha só, eu dei o retorno aqui, ó, o newsrepository.save. Então, esse meu método aqui, do Spring JPA, ele retorna a notícia que foi registrada, certo? Então, registra essa notícia e ele já dá um select na base e já retorna a notícia que eu acabei de registrar, certo? Então, é por isso que eu tenho aqui, ó, já o ID, né? Porque já é o ID gerado no meu banco de dados e também a data e hora aqui cadastrada, beleza? Se eu for lá no meu banco de dados, né, vim aqui dar um select novamente, eu já tenho aqui o meu dados cadastrados, beleza? Bom, a gente poderia editar essa notícia, pessoal, deixa eu melhorar aqui, ó. Para edição de dados eu utilizo o put mapping, certo? E aí eu vou colocar aqui um public response entity, sempre o nosso retorno vai ser esse, né? Vou chamar de put,
certo? E os dados serão exatamente os mesmos aqui que eu vou passar. Eu vou receber esses dados no corpo da requisição, certo? Opa. Só que o que eu preciso fazer agora aqui no corpo, pessoal? Primeiro, eu preciso acessar aqui o meu repositório para saber se essa notícia existe, certo? Vou dar um find by ID. Vou passar aqui o news e dar um get ID, certo? O retorno disso aqui vai ser o que, pessoal? Vai ser um optional do tipo news. Então vou colocar aqui, ó, news to edit, certo? E aí o que é que eu quero fazer com isso aqui? Eu quero ver, ó, se news to edit existe, certo? Porque o ID que eu vou receber nesse news é um ID que o cliente vai digitar lá, né? Ele vai enviar para cá um ID. E se ele enviar um ID inválido, eu preciso saber, certo? Então, se for um ID válido, o que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar a data, porque eu estou alterando a notícia, então eu vou alterar a data, certo? E eu vou dar um return de new response entity. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou editar, certo? O editar aqui no JPA é a mesma coisa do save, é o mesmo método, certo? O próprio JPA entende que isso aqui é uma edição, certo? Que os dados já existem, e aí ele faz essa edição, certo? E o status code aqui vai ser um ok, certo? Não é mais criado, né? Porque ele já existe, é só uma edição. Então, create, beleza? Bom, se acontecer algum erro aqui, eu vou dar um return response entity.not found, né? Ou seja, um build para ele poder retornar o tipo correto, que é o tipo response entity, certo? Então, recapitulando, o que eu fiz aqui? Eu só verifiquei se essa entidade existe, nessa entidade que eu estou tentando editar, se ela existe, né? Se ela existe, se ela é present, né? Ela existe, eu altero a data e salvo ele na base de dados, né? O JPA vai entender que isso não é um novo registro, né? Porque o ID é um ID já existente lá na base de dados, e vai considerar isso como uma edição, certo? Ele vai editar os dados, tá? E vai retornar, né? Se aqui não cai nessa situação, né? Se não for o isPresent, significa que esse ID é um ID válido, então vou retornar aqui um not found, beleza? Então vou dar um restart aqui no nosso projeto, vou criar aqui, ó, copiar um URL, vou criar nova aba, vai ser agora do tipo put, né? Row JSON, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou primeiro dar um get, pessoal, olha só, para obter esse meu objeto. Vou vir aqui em put, certo? Não preciso passar a data. E aí eu quero editar o item 1, e agora vai ser, por exemplo, Enem 2023, certo? Eu vou enviar, deu um bad request, né? Vamos ver por quê. Aqui, pessoal, essa vírgula aqui não tem, certo? Então vamos lá novamente. Olha só, ele retornou agora, editado, né? Vamos lá, voltar lá para o get, enviar novamente, e tá aqui, ó, 2023. Então deu certo aqui o put, beleza? Bom, por fim agora, pessoal, o último endpoint que nós vamos criar, e aí você tem o CRUD completo, né? Que é o delete, certo? Delete map. Então a gente precisa agora deletar a nossa notícia. Então nosso retorno continua sendo um response entity, vou chamar de delete. E aí eu vou receber o dado que eu quero remover via URL, certo? Via parâmetro da URL. E esse dado será o ID da notícia que eu quero remover. Então eu vou receber ele no path variable, certo? É um long, né, nosso ID. Então eu vou passar o ID via URL, né, o ID da notícia que eu quero remover. Então para remover, eu acesso aqui, ó, o nosso repositório, news repositório.delete, certo? Só que eu quero deletar pelo ID, né? Então eu vou utilizar o delete by ID, certo? E aqui eu passo o ID. Bom, o nosso retorno vai ser um
new response entity, e aí eu vou colocar apenas uma mensagem, certo? Então, notícia removida com sucesso. E aí o HTTP code, né, o status code vai ser eu vou colocar o OK, certo? Certo? Então eu poderia também fazer isso aqui, ó, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se essa notícia que você quer remover, se ela existe, né? Eu vou procurar a notícia com esse ID. Se ela existir, o que eu faço? Eu removo e retorno a mensagem da forma correta. Se ela não existir, eu retorno aqui um not found, certo? Bem parecido com o edit. Então agora vamos startar nosso projeto. Eu vou cadastrar mais uma notícia, certo? Então vou vir aqui, ó, no post, vou colocar aqui um teste. Test description. Vou salvar essa nova notícia. Vou vir aqui no get para ver se tem duas notícias mesmo. Tem duas, ó. Lá no meu MySQL tem duas notícias. E eu quero remover a notícia de número 2, certo? Então vou copiar aqui essa URL, vou criar uma nova aba. O meu status vai ser o delete, né? E aí eu passo na URL, ó, /2, o ID do item que eu quero remover, certo? Então vou enviar aqui, ó. E eu tenho um not found, né? Por quê? Vamos ver por quê. Bora ver aqui por quê, né, pessoal? Delete. Faltou aqui, pessoal, no delete. Como a gente está passando via URL, eu preciso colocar aqui na minha rota, certo? Ó, delete mapping. E aí você coloca entre colchetes, ou melhor, entre parênteses, ID, certo? Lembrando que esse ID tem que ser igual a esse ID que você colocou aqui no atributo, certo? Então, vamos startar novamente nosso projeto. Vamos vir aqui no Postman, já startou. Estou enviando 2, né? ID 2, vou enviar. Notícia removida com sucesso. Se eu for lá agora em Get, só tem uma notícia, certo, pessoal? Bom, então, fizemos uma API bem rápida aqui, simples, beleza, pessoal? Porém, bem legal, né? Com todas as rotas aqui referentes ao CRUD de um item no banco de dados, certo? Claro, pessoal, tem muito mais o que explorar. Se vocês quiserem obter mais informações, né, mais conhecimento, dê uma olhadinha aqui no link que eu vou deixar na descrição com o curso completo do Spring Boot. Até mais!